Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Glebe Prete, sou advogado desde 2003 aqui em São Paulo, vai fazer 20 anos agora, esse ano que está por vir, e sou professor de cursinho desde essa época, tá bom? Passei aí praticamente durante 20 anos dentro dos cursinhos aqui de São Paulo e fora de São Paulo também, e a partir de 2006 também, paralelamente, eu comecei a dar aula dentro também de faculdades. Então a gente tem uma certa vivência e experiência neste ramo. E o que eu quero trabalhar com vocês neste vídeo e outros que virão, pessoal. Primeiro, pedir para que você se inscreva em nosso canal aqui, Professor Glebe, possa ver também outras facilidades também que nós temos de trabalho, como perito, como arbitragem, mas eu quero trabalhar com vocês a segunda fase da OAB. Vimos uma certa, vamos dizer assim, incongruência, não é, pessoal, do que está sendo dito na internet sobre mandado de segurança, que foi pegadinha na área trabalhista. A primeira coisa, não foi. Eu fiz um vídeo exatamente explicando isso, não é? Então eu me vejo como na obrigação, tá bom? Mas não deixa de ser um prazer também, mas como obrigação também de compartilhar conhecimento com vocês nessa área, porque como eu atuo há muitos anos, pessoal, eu sei que eu posso ajudar muitos alunos também. Então eu separei 7 temas para trabalhar com vocês hoje aqui, pessoal, de forma objetiva, direta e sem delongas. Primeiro, como identificar uma peça. Segundo, qual a melhor forma de uma redação. Terceiro, faço rascunho ou não para uma determinada peça. Quarto, errei a peça na prova, o que eu faço. Quinto, melhor método para elaborar uma peça trabalhista. 6. Eu pulo linhas ou não na elaboração de uma peça. E 7. Quais são as peças mais importantes na área trabalhista? Lembrando que eu sou especialista na área trabalhista, tenho mais de 100 livros escritos nessa área, então a gente pode compartilhar aqui a experiência e algum estudo que eu tenha feito nessa área. Primeira coisa, pessoal, como identificar uma peça trabalhista? Primeira coisa que eu já começo aqui, qualquer peça pode cair para você, tudo bem, pessoal? Não cai nessa onda que só cai 4, 5, 7 peças nessa área. É mentira, tá certo, gente? Pode cair desde cautelar, antes mesmo do ajuizamento da ação trabalhista, pode cair uma reclamação trabalhista, pode cair uma contestação, pode cair uma reconvenção, só ela. Ah, mas com o CPC, a reconvenção tem que estar junto com a contestação. Meu filho. Mas tudo depende da forma como é perguntado. Por exemplo, para você, vamos dizer assim, foi proposta uma ação trabalhista, a empresa foi notificada, apresente o meio cabível apenas para pedir um determinado valor que o empregado deve à empresa. Não é contestação, né, meu cara? É reconvenção. Apresente o meio cabível. Entende? Então não cai nessa onda que isso não cai. Eu tenho paura quando eu vejo um professor ou professora falando isso, tá certo, gente? Então como é que se identifica uma peça? Sabendo o momento processual dela. Gente, esse é o ponto mais importante. Como assim, professor, saber o momento processual de determinada peça? É simples, pessoal. Primeiro, vamos lá. Fulano trabalhou numa empresa e não recebeu determinados direitos. Exemplo, tá certo? Ingresse com meio cabível. Bom, a princípio, uma reclamação trabalhista. Mas vamos imaginar que a empresa está se desfazendo dos seus bens. Não é mais reclamação trabalhista, né, pessoal? É o que agora nessa situação? É uma medida cautelar, que pode ser de arresto, de sequestro, depende do que o problema falar mais pra gente. Ah, professor, legal. E por exemplo, quando cabe um mandado de segurança, como foi o caso? Gente, quando um ato arbitrário pelo poder público. No caso último, não foi de um juiz que não determinava a possibilidade de perícia pela parte, ou de nomeação, de chamamento de um assistente técnico, ou pedindo ainda para antecipar valores de honorários? O juiz está cometendo um ato abusivo. Nesta hipótese, o mandado de segurança é imprescindível. Mas voltando aqui, vamos imaginar que a pessoa realmente trabalhou e não recebeu alguns direitos. Reclamação trabalhista. Aí você tem que saber se é rito sumário, sumaríssimo ou ordinário. Ah, mas o sumário, professor, lá da lei 5584/70, que são até 2 salários mínimos, foi revogado automaticamente pelo sumário, pelo sumaríssimo, que está no 852A. Desculpa, não foi, porque só existe revogação
em ordens de mesma legislação se a segunda e mais nova estiver expressa a revogação da anterior. Então é mais uma falha. É claro que cabe o rito sumário, o rito de alçada, pessoal. Então isso nós vamos mostrar em outros vídeos para vocês. Vamos lá, eu preciso calcular os valores. Sim, em todas as peças trabalhistas nós temos sim que colocar os valores de cada pedido. Hora extra, tantos reais. Insalubridade, tantos reais. Noturno, tantos reais. Bom, se eu não conseguir fazer o cálculo, ou se o problema não me trouxe os elementos para o cálculo, pelo menos eu deixo apontado R cifrão traço, para mostrar para o examinador que naquele local nós colocaríamos o valor realmente de cada pedido. Então, gente, o que eu estou vendo aqui nas redes é um perigo muito grande, que o pessoal fala, não deixa nada, só coloca a hora extra. Não. Que seja condenada a reclamada ao pagamento de tantas horas extras num valor totalizado de R cifrão. É assim que a gente faz agora um pedido conforme o artigo 840 da CLT. Tudo bem? Então não é só no rito sumaríssimo que tem que calcular os valores. Toda a petição inicial agora tem que apresentar pelo menos ali o apontamento que realmente existe ali um valor determinado. Apresentada a reclamação trabalhista, a empresa é notificada. O que ela pode apresentar? Ela pode apresentar, meus caros, diversas peças, não é só contestação. É contestação com reconvenção, é só a reconvenção, como eu já disse anteriormente, é a exceção em razão da matéria, é a exceção em razão do local. Pode ser uma petição juntada, por exemplo, meus caros, apenas de procuração com contrato social. Então vejam que depois da reclamação trabalhista existem várias situações, ora que são apresentadas e não necessariamente a contestação. Após a contestação, o que deve ser apresentado após a audiência? As razões finais, que pelo amor de Deus não é réplica e nem tréplica, isso é nocível. Na trabalhista são razões finais, artigo 850. Em que o reclamante apresenta as suas razões e a reclamada também apresenta as suas razões. Essa peça nunca caiu, e não é porque nunca caiu que nunca vai cair. Temos que tomar cuidado com isso. Antes da sentença, a qualquer momento, cabe uma medida cautelar, uma tutela provisória de urgência. Tá bom, gente? Lá do 301 do CPC, totalmente cabível. Então vejam vocês que aí profere a sentença. Da sentença já cabe recurso ordinário? Não. Cabe aqui o que, pessoal? Depende do que é perguntado. Pode entrar aqui um embargo de declaração do 897A maiúsculo. Pode entrar aqui já uma execução direta, uma execução provisória, coisa que eu não vejo sendo falado aqui em aulas de cursinho. E eu sempre falei isso enquanto eu estive na ativa. Estou voltando, meu cara. Então, galera, o tiozão Gleibe está voltando. Não sou o dono da verdade. Tenho muito que aprender. Mas que eu ensino todas as peças possíveis e inimagináveis, sim. Habeas corpus na área trabalhista. Totalmente cabível. Está lá na emenda constitucional 45, artigo 114. Junta ali com mandado de segurança. E nessa mesma linha, habeas data. Bom, por quê? Proferiu a sentença, a galera já pensa em recurso ordinário. Não. Proferiu a sentença procedente. Qual é o meio cabível a favor do empregado? Você vai entrar com o RO, empregado, para mudar uma sentença que você está ganhando? Você entra com execução provisória, que não é cumprimento de sentença. A trabalhista, ainda artigo 876, trabalhamos com execução, meu filho, que pode ser provisória ou definitiva. Lembra a diferença? Provisória quando tem recursos pendentes, definitiva quando não há mais recursos pendentes. E aí, você aprendeu isso? Tem que aprender. E já apresenta. É uma peça de 2 folhas, coisa mais fácil do mundo, tá? Aí sim, proferiu a sentença, ela foi procedente. Como advogado da empresa, entre com o meio cabível. Leia mais.
Se falou que já passados 15 dias, o que você entra? Passados 8 dias, perdão, prazo de 15 dias é o extraordinário. Eu estou aqui no RO ainda, 8 dias. E aí? Você foi chamado pela empresa e já faz 30 dias que já foi proferida a sentença. O que você entra? Recurso ordinário não dá mais, que já passou o prazo, não é? Os 8 dias. Ação rescisória, meu cara. E isso cabe 836 da CLT. Olha só que interessante, pessoal. Então aqui eu estou te mostrando várias situações que podem ser apresentadas, mas que é totalmente cabível de ser apresentado para você. Tá? Ah, professor, apresentei lá, interpus o recurso ordinário. Eu fui intimado desse recurso ordinário. O que eu apresento? Contrarrazões ao recurso ordinário. Não é isso? Ah, o recurso ordinário foi denegado o seguimento. Cabe o quê? Depende. Se foi na vara ou se foi no TRT. Se foi na vara, agravo de instrumento. Se foi no TRT, agravo regimental. Olha que interessante isso, pessoal. Aí sim, subindo o recurso ordinário, uma vez feito o juízo de admissibilidade, primeira, segunda, né, no caso a segunda, aí é julgado. Aí cabe recurso de revista lá para a turma do TST, Brasília. Se for denegado, segue a mesma linha, ou instrumento ou regimental. Recurso de revista julgado. Cabe o quê? Embargos para SDI, sessão de dissídio individual. O que é a sessão de dissídio individual? É um órgão acima da turma dentro do TST. E aí, estudou isso? Está em organização da Justiça do Trabalho, tem que saber, e já caiu na prova da OAB. Uma coisa que também me deixou, um dos motivos que me fez fazer vídeos como esse para você, é que eu li lá, é a primeira vez, alguns posts, tá, na internet que eu não vou citar nomes, alguns posts dizendo assim, é a primeira vez que está caindo mandado de segurança na OAB. Eu olhei aquilo e falei, pô, aí você está falando besteira, meu filho. Que só eu aqui, quando aluno, já fiz manifestação e mandado de segurança. Como professor, já caíram 3 vezes, filho. E já caiu embargos de divergência. E o pessoal não dá. E depois dos embargos de divergência, lá do 894, aí sim cabe um extraordinário lá para o Supremo, 15 dias. E se ele for denegado, agravo de instrumento. Aí seguimos aqui do Wagner Giglio, a orientação do Wagner Giglio, grande professor. Pessoal, eu queria comentar com vocês aqui, quantos minutos eu estou nesse negócio aqui? Meu Deus, já tudo isso aqui? Pessoal, eu queria comentar com vocês os 7 pontos. E aqui eu só abordei a fase de conhecimento. No próximo vídeo que eu vou separar para vocês, é identificação de peça na fase de execução. E aí depois um outro vídeo, que eu vou trabalhar com vocês o quê? A identificação de peças especiais, como ação civil pública, ação de consignação e pagamento, ação possessória. Isso tem que ser dado para o aluno, meu Deus do céu. Isso cai na prova da OAB. Então, gente, eu separei aqui todos esses pontos, mas eu só fiquei na metade do primeiro. Vá nos acompanhando, vai ter muito mais para vocês. Tá bom? Um abraço a todos, pessoal. Boa noite.